TikTok. A gente está estreando esse formato novo de lives por aqui, falando um pouco sobre política. A gente já fazia isso lá no YouTube, falando de outros assuntos, mas o momento é muito oportuno. Faz tempo que a gente está ensaiando de poder conversar com vocês. Muitos de vocês têm pedido para a gente vir aqui trazer as notícias, poder inclusive tentar, na medida do possível, lógico, sem falsa pretensão, as dúvidas de vocês ao vivo, para a gente chegar a consenso nesse momento tão importante do Brasil, onde o Brasil está passando por um momento determinante, decisivo, onde a gente mais do que nunca precisa se posicionar, porque o lado de lá, o lado dos ricos, resolveu que vai jogar todas as cartas na mesa, porque o destino dele está em jogo, não só aqui no Brasil, como no mundo. O modelo final do capitalismo, que é essa necropolítica, que é uma versão ainda piorada do neoliberalismo, está aí a torto direito, arrebentando com todo mundo, né? Arrebentando com todas as nossas economias, nossas esperanças, descartando as pessoas, e eles já decidiram que vão para a guerra. E se nós, do lado de cá, que somos a imensa maioria, não nos articularmos, continuaremos sendo exterminados. E boa parte dessas políticas todas são essas questões aí do Banco Central, essas articulações na área de comunicação e outros que a gente tem verificado que muitas vezes dentro da própria esquerda funciona como uma espécie de cortina de fumaça, muita quinta coluna, como corriqueiro dizer, dentro da esquerda, gente que está ali sabotando o próprio projeto. Não bastasse o pessoal da própria esquerda, da própria direita, que o tempo todo trabalha para beneficiar esse grupo que detém o poder, a classe dominante, a gente ainda sempre tem um ou outro cooptado. Eu peço quem for entrando aí na live, vá compartilhando, convidando mais pessoas, chamando, porque esse assunto é bastante importante. Essa live também vai ficar disponível, depois a gente deve baixar ela, também deixar ela disponível lá no YouTube, né? Então, o que acontece é o seguinte, gente, vocês viram que de ontem para hoje foi criada uma situação do nada, uma crise que não existia, uma cortina de fumaça totalmente fabricada a partir do 247, que é um portal bastante manchuriano, que está sempre colocando a esquerda em saia justa, sempre fazendo aquele discurso que parece ser muito, até exageradamente esquerda, até bajulador. Entretanto, as pautas são sempre colocando o Lula e outros setores da esquerda numa saia justa, defendendo identitarismo e outros, uma guerra cultural sem fim que desvia sempre o foco daquilo que importa, a luta de classes, o interesse da maioria prevalecendo sobre o interesse de uma minoria. Desde que aconteceu, talvez muita gente não lembre, mas todo esse processo começou lá atrás com a Primavera Árabe, né? Onde foram feitos os testes das guerras híbridas no mundo afora para ver o que funcionava, como dava para usar essas redes para manipular o ressentimento das pessoas, e isso foi sendo aos poucos trazido aqui para a América Latina e outras regiões onde estava acontecendo um desenvolvimento das regiões e perdendo controle sobre essas regiões. O Brasil é um exemplo, o Paraguai é a mesma coisa. Aliás, o primeiro golpe branco do continente se deu aqui no vizinho Paraguai, mas a gente preferiu fingir que não era com a gente, né? Foi nesse mesmo padrão, com um verniz de legalidade, um processo de impeachment, um escândalo arquitetado, e para quê? Sempre vendendo um discurso, porque o capitalismo chegou num momento em que ele precisava decidir algumas coisas, porque, como todo sistema, ele é baseado na expansão, no crescimento a partir da expansão. Só que chega um momento ele não tem mais para onde expandir. Então a gente pegou um período ali do Lula, desenvolvimentismo e outros que estava acontecendo aqui nos BRICS, em especial China, Brasil e Índia, né? Rússia também tem um pouco, mas é um pouco menos. E nesses modelos, o que estava sendo priorizado? Inclusive o Brasil fez muito disso com a África e outras situações, que era aquecer as economias internas, dando oportunidade para quem não consumia, para quem não se beneficiava do capitalismo, ter uma melhor renda para poder consumir. Isso o que fez? Isso gerou uma fartura generalizada para todo mundo começou a viver bem. Logicamente, aqueles que não se beneficiavam disso acharam
aliás, perdão, que se beneficiava do antigo modelo, que era meio uma falsa sociedade de castas que a gente vivia no Brasil, e em especial aquele pessoal de classe média, que não é nada mais, nada menos que um pobre intermediário que ajuda os ricos a oprimirem os outros pobres. Eles estavam bastante incomodados com aquela situação, porque eles estavam perdendo as diferenciações, não porque estavam perdendo renda, mas ao contrário, porque os de baixo estavam ascendendo e aí não se sujeitavam mais a viver com as sobras, como normalmente acontece. Né? Eu peço mais uma vez aí que compartilhem a live, chamem mais pessoas, porque o assunto é importante. Então aquilo criou um certo ressentimento nessas pessoas, mas em compensação as outras estavam se desenvolvendo. O paradoxo disso é que é o seguinte: a partir do momento que todo mundo começou a consumir de maneira global, os recursos naturais do planeta, que é finito, deslize para ver comentários. Ah, eu estou aprendendo aqui, gente. Deixa eu ver se tem algum. Ah, tá. Ah, eu tô apanhando um pouco aqui, gente. Desculpa. Então, assim, voltando, né? Então, a partir do momento que todo mundo começou a ter um padrão de consumo um pouco maior, uma maior qualidade de vida, chegou num impasse, qual é o impasse? O planeta não tem recursos naturais para dar conta desse nível de consumo exagerado que nós praticamos, um consumo irracional de desperdício, de embalagens e outras coisas, onde não é feito, o consumo não é feito de maneira equalizada. É estimulado você a comprar, comprar, comprar e depois não ter nem o que fazer com as coisas. E aí o que, que aconteceu? Fez-se a conta que naquele ritmo o planeta ia exaurir seus recursos muito rápido. E aquele conjunto de ricos fez a seguinte avaliação: nesse molde não dá mais, então a gente tem que fazer o quê? Para potencializar os nossos lucros, nós vamos fazer o contrário. Em vez de, tipo assim, vender mais e diminuir a margem de lucro sobre as coisas para ganhar no volume, a gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai vender menos, as pessoas vão consumir menos, gente não vai nem consumir, muitos serão inclusive descartados nesse processo, e só que aquele produto que ficar na prateleira vai custar muito mais caro. E aí a gente começou a verificar isso acontecendo na nossa vida. A gasolina, que era um recurso acessível e essencial, porque a energia começou a custar muito mais caro. Você vê que durante o período do Bolsonaro era muito caro a gasolina, né? Chegou a custar quase R$ 10, inviabilizou o país nessa situação. E energia aumentou muito acima da inflação e várias outras situações. Isso foi no mundo inteiro. Só que o que acontece? O Brasil estava numa situação estável, criando um banco internacional para dar suporte financeiro para esse modelo desenvolvimentista, junto com os BRICS, e isso precisou ter uma injeção de, assim como aconteceu na ditadura, de influências internas, estimulando aqueles grupos que sempre estiveram ali nas margens do poder para que ajudassem nesses ressentimentos, nessas mágoas, para ajudar a derrubar a Dilma Rousseff, que foi ingênua o suficiente para abrir mão após eleita do projeto inicial que a fez vencer para aceitar o projeto financeirista do Aécio Neves. E a partir do momento que ela aceitou isso daí, os juros foi lá em cima, ela perdeu o controle, perdeu a base popular, que se sentiu traída, e não ganhou nada do lado de lá, ficando à mercê, e a gente viu a economia, a partir de um processo fabricado por meio da política, deteriorar muito rapidamente. Aí entrou Sérgio Moro e outras coisas, aquele velho discurso único da direita de combate à corrupção, que a gente sabe muito bem, que na verdade é o combate à corrupção só quando é dos pobres, porque se for corrupção deles, sempre existe um, uma certa naturalidade, uma aceitação como se fosse natural ver os mais ricos roubarem o país, vai sendo naturalizado, vai sendo criando condições, inclusive condições de convencimento. Quantas vezes a gente não viu o neoliberalismo vender para a gente, desde lá da década de 70, e esse discurso voltou tudo de novo, de que o rico não tem que pagar imposto porque ele gera emprego. Sendo que na prática a gente viu que eles não estão gerando nada. Nem o próprio Ciranda financeiro, o mercado financeiro hoje, ele não visa capitalizar as empresas, ele cria um mecanismo artificial e as pessoas só aplicam o dinheiro lá. O dinheiro que é aplicado, ele muda o dia inteiro ali de lugar, às vezes o mesmo dinheiro roda em 5, 6 ações
num dia só. Portanto, ele não chega a fomentar a produção e, consequentemente, gerar empregos e outras coisas. Então, se esse sistema ruir, o que ele vai prejudicar é porque muitos dos fundos de pensão estão todos ali, são os grandes mantenedores dessa ciranda financeira, que é totalmente inflada como uma grande pirâmide financeira dessas pirâmides que a gente via. O cara entra com 50 e puxa mais tanto e tal. É o mesmo procedimento que está acontecendo ali. Quem entrou primeiro ganha muito, quem entrou no final perde tudo. É o que aconteceu, por exemplo, aqui ali no está acontecendo ali no caso das lojas americanas, que é um escândalo 8 vezes maior em termos de volume de dinheiro que, por exemplo, foi o Petrolão, mas ninguém abre a boca, todo mundo finge que não está vendo, porque é o sistema financeiro que está nessa situação, é o sistema financeiro que financia as propagandas de TV, os próprios acionistas das TVs hoje ganham muito mais na ciranda financeira do que na economia real, porque a economia real está estagnada há muito, muito tempo. E aí o que, que acontece? Com a economia real estagnada, você não gera riqueza real, e essa riqueza real, que aqui 90% das pessoas vivem, você, eu e todos nós, a maioria das pessoas, ela não chega. E é por isso que você está trabalhando cada vez mais, abrindo mão de direito e outras coisas, e a riqueza não chega para você. Cada vez você tem que abrir mão de mais algum conforto que você tinha na sua vida sem ver perspectivas, porque é esse modelo. E por que toda essa situação aconteceu de maneira muito sincrônica, de uma hora para outra? Porque vocês viram que o Lula resolveu, entendendo que esses últimos 7 anos o Michel Temer cedeu aos caprichos do sistema financeiro para não cair. O que aconteceu? Fez um governo medíocre que não conseguiu nem ser candidato à reeleição. O Bolsonaro, mesmo com toda a máquina de fake news, indústria de guerra cultural dele, não conseguiu se reeleger. Foi o primeiro presidente da história do Brasil que não conseguiu se reeleger. E por quê? Porque ele entregou a economia na mão do Paulo Guedes, que na verdade é um cara do sistema financeiro que está fazendo mais ou menos igual o Tarcísio está querendo fazer em São Paulo, pegar todas as riquezas do Estado brasileiro, inclusive água, recursos hídricos, recursos naturais, entregar para a especulação financeira, para o mercado privado, para que eles exauram todos sem qualquer segurança, e sem qualquer responsabilidade também. Haja visto os vários desastres ambientais, como a Vale do Rio Doce, com Brumadinho, esses desastres que estão acontecendo agora por conta das enchentes, que envolvem a especulação imobiliária, ou seja, são grupos que vêm, ganham dinheiro, não se responsabilizam, porque hoje eles são acionistas das empresas, eles não são oficialmente os donos. E aí acontecem tragédias onde centenas de pessoas morrem, têm suas vidas destruídas e ninguém vai preso, porque você não acha quem é o dono da coisa. Chegou nesse patamar a coisa, né? E aí tem a gente está vivendo esse modelo, né? Onde os ricos não simplesmente não querem investir. Foi por isso, inclusive, que deu problema lá na Dilma. Foi feita uma aposta de que, olha, nós vamos injetar recursos nesses grandes campeões nacionais e eles vão gerar o emprego. O problema é que esses caras entenderam que dá muito mais lucro em apostar no capital fictício, que é esse dinheiro em cima, fabricado em cima do nada, da ciranda financeira, do que realmente produzindo, que possui risco, tem dificuldade, demanda trabalho e outras coisas. Então, hoje o dilema é esse: o Lula quer voltar a gerar riqueza real, para gerar emprego e qualidade de vida para todos, mas esses ricos não querem essa situação, eles querem manter essa situação cômoda, onde eles extraem tudo do Brasil, as riquezas, só você precisa trabalhar, tudo a partir da especulação no mercado financeiro. E para que serve esses juros altos, então? A política a nível da multi está muito tão complicada. Todos os dias, mais e mais só do mundo todo, só o Brasil. Na verdade, é o mundo todo, mas a gente tem que sempre ter muito claro que a gente tem que resolver o nosso quintal primeiro. Não adianta a gente querer resolver o de fora se a gente não resolveu as nossas questões. Até porque o Brasil é um protagonista, tem condição de ser um protagonista internacional, e a solução que sair aqui primeiro pode servir de exemplo para o mundo. Porque o mundo inteiro, Nívia, ele já chegou à conclusão de que o capitalismo morreu. Por mais, você pode ver que existe tanta resistência, ele morreu. A única diferença é que esse cadáver está morto aqui na nossa frente, apodrecendo, não pode ser enterrado,
porque ninguém tem coragem de admitir que morreu e a partir dessa admissão criar um modelo novo. Então ficam satanizando modelos do passado, como comunismo, socialismo, que não deixam sequer as pessoas entenderem como esses modelos funcionam, como alternativas para a criação de alguma coisa nova, porque aqueles que se beneficiam dessa situação sabem que a partir do conhecimento as pessoas conseguem imaginar novas soluções. Então estrangulam as pessoas na ideia de vou cada um por si, e a gente fica nessa situação que a gente nada e morre na praia, porque o sistema, até os próprios players grandes, eles são devorados. Vocês devem estar visto, por exemplo, a situação, você está vendo, por exemplo, a situação lá do Lehman. Até ontem, o Lehman era o super campeão mundial, está sendo devorado. Tá aí aquele cara lá que comprou o Twitter, o Elon Musk, também criou essa riqueza. Já era rico, todos eles têm essa cara, já eram ricos, mas ele ampliou essa riqueza de maneira artificial e do mesmo jeito que veio, está sendo devorado. Está lá o Ike Batista, mesma coisa, porque é tudo construído em cima de fumaça. O que você faria na real? Na verdade, existem uma série de mecanismos, isso não é uma pessoa fazendo, tem que, para funcionar um modelo, a sociedade inteira tem que abraçar uma nova ideia. Porque tudo na nossa vida é construído a partir de uma ideia. Você quer ver a ideia mais poderosa dos nossos tempos e que se você parar e olhar, ela não tem nem fundo físico mais, é o dinheiro. No que se baseia o dinheiro? Na crença do poder do dinheiro. A partir do momento que as pessoas pararem de acreditar, ele virou uma espécie de divindade. E hoje em dia ele nem é dinheiro físico mais. Eles são números, são dígitos que você acredita que eles realmente têm um lastro por trás. E o grande problema dessa ciranda toda é que nem lastro esse dinheiro tem mais. Porque desde que teve o pacto de Bretton Woods, onde quebrou o lastro ouro lá dos Estados Unidos, o sistema financeiro, o que ele fez? E é por isso que, inclusive, eu vou chegar na explicação dessa manutenção dos juros. Os bancos começaram eles próprios, indiretamente, a emitirem moeda. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Você vai lá, comprou uma geladeira nas Casas Bahia. O preço normal dela era R$ 1.000, com os juros no final vai dar R$ 2.000. O problema é que a partir do momento que você assinou o contrato, pagou a geladeira, o banco já começa a considerar que esses R$ 2.000 já são dinheiro líquido na conta dele, independente de você ter pago ou não. E aí ele pega esse dinheiro que ainda não existe, que talvez vá existir daqui 2 anos, quando você terminar de pagar a geladeira, se não falhar nenhuma, e ele já empresta como se ele já tivesse R$ 2.000. E aí ele empresta esses dois, vira 4, de 4 vira 8, de 8 vira 16, tudo a partir de um capital real de R$ 1.000. E aí o que acontece? O dinheiro que está todo na praça aí não existe de verdade. E aí quando há uma crise de liquidez, como por exemplo, eles travam a economia aumentando juros altos. Por quê? Porque se o Lula consegue fazer reativar a economia, as pessoas vão querer pegar o dinheiro que está ali hipoteticamente na mão do banco e investir para poder ganhar na economia real. Só que quando você chega no banco, o banco não tem esse dinheiro. Porque ele inventou esse dinheiro. E ele inventa por quê? Porque ele sabe que na maioria das vezes nem 10% das pessoas voltam lá para retirar o dinheiro que colocaram. O dinheiro está sempre circulando dentro do próprio banco, seja através de ações, através de outras coisas, e o dinheiro nunca volta para sua mão, assim, com todo mundo sacando. E é por isso que, inclusive, acabou de ter uma crise, está estourando uma nova bolha financeira nos Estados Unidos que quebrou 2 bancos. Por quê? As pessoas começaram a perceber que essas startups são uma furada, começaram a correr para os bancos para retirar o dinheiro e o banco quebrou porque ele não tinha esse dinheiro em caixa que ele vende que tem. Isso, exatamente. Acabei antecipando a sua pergunta. Então, é exatamente isso que aconteceu. Então, eles correm. O caso da Suíça é diferente. A Suíça ela é um paraíso fiscal. Ou seja, é dinheiro de evasão de divisas do mundo inteiro. Então, vou dar um exemplo. Eu, em vez de pagar imposto, eu faço um caixa 2 na minha empresa e eu não mostro, eu sou corrupto, eu recebo dinheiro e faço um caixa 2.
Então eu tenho R$ 1 milhão, mas eu não tenho como justificar que eu tenho esse R$ 1 milhão. Então eu ponho num banco da Suíça, eles cobram uma taxa minha para cuidar do dinheiro por lá. Lógico, eles aplicam esse dinheiro de outras maneiras, mas não é bem nesse modelo especulativo. São paraísos fiscais, eles, Ilhas Caimãs e outros, né? Normalmente é esse o tipo de situação lá da Suíça. Então vai muito dinheiro para lá, tem um excesso de liquidez, mas é porque ali funciona como se fosse um porto seguro de corruptos. Por exemplo, quer ver um exemplo de corrupção saindo um pouco, mas que existe no mundo há muito tempo? Obras de arte e joias. Por que o Bolsonaro, por exemplo, recebeu a propina dele em joias lá dos árabes? Porque joias, não sei se vocês perceberam, imagina o cara entrando com 16 milhões de reais, ou que daria aí 6 milhões de euros. Quanto dinheiro, volume faria aquilo? Ia chamar muita atenção. Mas em joias, você viu que era um pacotinho, se você anda pendurado no pescoço, passa desapercebido. Então é por isso que é feito dessa maneira, porque é uma maneira de você sair com grandes volumes de dinheiro numa coisa pequena. A mesma coisa, obras de arte. Você olha para um quadro, sei lá, do Salvador Dalí, do Picasso, fala: nossa, é legal, é interessante, mas por que que isso vale tanto? Não é que vale tanto, que a partir do momento que o sistema fala: olha, isso aqui está valendo 100 milhões, você enrolou um quadro debaixo do braço e você tem 100 milhões. Você some com 100 milhões rapidinho para lá e para cá e transaciona isso sem pagar imposto, de maneira clandestina, para cima e para baixo, porque há um reconhecimento do valor, porque todo esse valor, como eu disse, é igual ao dinheiro, é baseado na fé. Onde o Paulo Guedes colocou o nosso dinheiro. Na verdade, o que esses caras estavam fazendo é assim: como eles vão destruindo todo o modelo da economia real, as coisas ainda precisam de um lastro. Então eles vão despedindo as pessoas, porque a automatização da indústria vai fazer isso. Então uma coisa irreversível. Então quanto mais o tempo passa, até para sobreviver, a indústria vai ter que cada vez fazer mais com menos pessoas. Então o mecanismo de cobrança de impostos hoje está errado. A gente ainda está vivendo aquela coisa de dar isenção de impostos para a indústria, quando na verdade a gente tinha que estar taxando os dividendos, não a produção, taxando o lucro. Por que você taxa lucro e não produção? Porque você taxa a produção, você inviabiliza a produção. Você taxa, tipo, insumos, outras coisas. Mas se você deixa barato, o cara vai ser obrigado a continuar produzindo para ele poder ter lucro cada vez maior, e aí você recebe uma fatia cada vez maior desse lucro. E como ele precisa continuar competindo, ele vai ter que retornar isso, e aí você pega aquele lucro excessivo por conta da tecnologia e você pode usar isso para criar o que a gente chama de salário social, que é um salário indireto onde todo mundo recebe uma renda só por existir e para poder consumir, para poder resolver os vários outros problemas. Que um dos grandes problemas que a gente tem hoje e que ninguém resolve, que aí entra já dentro daquele sistema que vocês me perguntaram lá no começo, o que, que a gente pode fazer para melhorar, para achar caminhos, né? É justamente pegar todo esse excedente da riqueza maior, criar um sistema mais equilibrado, e isso daí começar a pagar as pessoas que estão sem atividade para que elas façam todo o caminho de retorno da matéria-prima após o uso. Porque qual que é o grande problema que a gente tem hoje? Os produtos que a gente compra, que a gente consome, eles não custam para a gente o que eles realmente custam. O que, que é isso? A grosso modo, você não coloca o impacto olha, do retorno desse material para a natureza. Então é como eu tirei, não paguei imposto, não pus o custo do trabalho, não pus o retorno, que é aquele plástico que veio no potinho vai ter que para poder passar numa cadeia toda para ele poder ser utilizado de novo. E isso precisa ser computado. Hoje em dia a gente age como se fosse uma grande esteira, onde você põe o produto no começo, processa ele, entrega, a pessoa consome e vai para uma pilha de lixo. Só que o lixo não existe. Lixo, oficialmente, em termos de planeta, não era para existir. Então ele teria que ter um ciclo de você retira, processa, consome e retorna enquanto matéria-prima para ele poder ser consumido de novo e de novo e de novo, porque senão chega uma hora não tem mais nada. E aí a gente poderia, com esse excedente, criando esses salários
esse capital a partir do salário social, criar essas novas demandas para que as pessoas pudessem ajudar na preservação do planeta e a gente sempre tem um planeta para todo mundo. Que eu acredito que seja um dos caminhos que depois a gente passar por essa destruição dos gafanhotos neoliberais é onde a gente vai começar a trabalhar. A gente vê que toda vez que não existe pressão sobre as pessoas, a gente permite, lógico, vão existir atritos porque o convívio gera atritos. Nós fomos até doutrinados para esse tipo de atrito. O atrito é natural, nos fazem crescer. Mas muitos dos atritos são estimulados. Eu costumo dar até de exemplo, muito exemplo, o atual Big Brother, onde toda hora são implementadas novas ações para acelerar o conflito. Porque se você não acelera o conflito no meio das pessoas, elas tendem a cooperar umas com as outras. Não sei se já perceberam. Sem querer, você não consegue ficar com raiva de todo mundo o tempo todo. Você começa a cooperar, você não tenta prejudicar os outros, faz amizade, começa a se importar com o outro quando você tem uma convivência, mesmo que seja forçada. E isso mostra que o sistema capitalista que a gente tanto defende, ele não se sustenta sem uma ideologia muito forte de ficar estimulando as pessoas o tempo todo com prêmios e mais prêmios. Olha, vai, faz isso aqui que você vai ser o cara de alta performance, você vai ser o famoso, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você só vai ser reconhecido se você estiver no topo. Se você estiver embaixo, não. E aí você cria toda essa série de expectativas. Aquele que consegue subir também chega lá em cima, não sabe o que fazer com o dinheiro, porque o dinheiro por si só não está trazendo a realização, ele não se tornou uma pessoa melhor, e ele fica frustrado, começa a gastar à toa, fazer um monte de bobagem, porque a gente está estimulando as pessoas para as coisas erradas. Então é basicamente isso. E o que está acontecendo é isso. A gente vê que, por exemplo, igual eu acabei de soltar um vídeo aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhadinha, mostrando como a situação é perversa. A gente estava na iminência do Banco Central, mais uma vez, que veio a ratificar os juros absurdos que a gente está pagando e que servem simplesmente de freio para a economia não andar, e isso é para que o quê? Para que as pessoas não recorram ao seu dinheiro e descubram que o dinheiro não está lá. É por isso, porque eles gastaram o seu dinheiro e não querem que você vá atrás desse dinheiro. Então é por isso que eles estão travando esse sistema inteiro para não ruir tudo. Não é porque, olha, porque existe para segurar a inflação, esse ideário neoliberal. Aliás, é engraçado que eles sempre falam para você, ó, o Lula não entende nada, ele é só um caipira. O cara foi presidente 3 vezes. Quem tem um diploma igual o dele no mundo? Difícil, né? Mas aí quem entende são essas outras pessoas, né? Quem entende é o cara do Banco Central que, se vocês lembram, né, quando ele foi dar uma entrevista, ele achou que a grande contribuição dele com o Pix foi porque agora um menino que vende bala no semáforo, se você não tiver um trocadinho, você pode passar via Pix para comprar a bala dele. Ou seja, a noção dessas pessoas, elas perderam a humanidade há muito tempo, né? Porque eles não têm compromisso. O compromisso deles é continuar ganhando fácil, sem grandes atropelos, subordinados, não digo nem a pessoas, né? A gente fala os ricos para definir como um sistema dominante, mas assim, o sistema é maior que as pessoas, ele atropela até os que estão lá em cima. O sistema devora tudo, é como se fosse um grande Baal, né? A gente falou o ouro dos pastores aqui, a nível, é esse grande ouro, aquele grande Baal, Deus do ouro que consome as vidas das pessoas por conta desse ouro. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. A gente não viu quantas pessoas morreram sem necessidade na Covid? Por quê? Porque tinham que entregar mais lucro e mais lucro e mais lucro. Nunca se pode pensar uma sociedade a partir das pessoas. As pessoas têm que continuar acreditando que o sistema não pode parar. Aliás, vocês viram durante a Covid que assim, mais da metade da população parou e não faltou comida para ninguém, senão pela falta de acesso a recursos econômicos. Mas assim, não foi porque não produziu-se alimentos suficientes para alimentar todo mundo. Não precisava tanta gente trabalhando. A gente está trabalhando cada vez mais num modelo onde a gente poderia estar trabalhando cada vez menos. Só que a gente é induzido por quê? Porque enquanto você está trabalhando, você não está pensando. Você não está pensando em outros meios. Você aceita essas cirandas. Você vai ficando cada vez mais esgotado,
tenso, as suas relações, você pode ver, é difícil as pessoas sorrirem. Quando você quer ver um perfil de um bolsonarista clássico, até em termos de imagem, é um cara que vai postar uma foto com a cara fechada e de óculos escuros. Por que que a pessoa usa óculos escuros sempre? Vocês já pararam para pensar? Porque o olhar, a gente comunica muito com o olhar, e você usando óculos escuros, você se esconde, pelo menos assim no subconsciente do outro. Você fazendo cara feia, você não transmite coisas boas, você se fecha para o mundo. E essas pessoas estão se isolando cada vez mais. Isso é bom para quem? Para o sistema, porque o sistema não quer que você reconheça no outro um igual a você, alguém que sofre como você, que tem necessidades como você. Gente, vamos compartilhando a live para mais pessoas, é bastante importante que a gente está falando aqui. Lembrando que depois vai estar disponível lá no YouTube para quem não conseguiu acompanhar também, tá? Esse é o primeiro teste que a gente está fazendo aqui. Então, é essa situação. A gente pega essa situação e você vê que tem as armações o tempo todo. O portal 247. E você imagina a situação, o Lula foi lá, não dá entrevista ao vivo para ninguém, porque no ao vivo você sempre, a nossa conversa aqui mesmo, quantas vezes você acha que falou uma coisa e falou outra, sai uma palavra sem querer, no calor da emoção, não é mesmo? E aí, o que que acontece? A pessoa pega aquela palavra que você soltou no calor da emoção e faz um recorte, olha que monstro, né? E olha que situação, você vê, o Brasil está um esforço gigantesco, né? A gente está vivendo um modelo, um esforço gigantesco para poder sair desse buraco que a gente entrou. Não é fácil. Vocês viram que acabou de sair a pesquisa da Quest, 40, a gente chegou num nível absurdo de praticamente metade da população, 44%, acreditar que nós temos que ter medo do comunismo. Olha que absurdo, né? Na verdade, chega até a ser irônico, porque numa situação que a gente está, na encruzilhada que o neoliberalismo nos colocou, vou ser sincero, quem estudou comunismo devia estar dando graças a Deus se virasse comunista aqui, porque nunca nenhum país virou comunista. Nós temos ditaduras de caráter socialista, mas comunismo mesmo não tem nem governo. Mas aí as pessoas ficam falando bobagem sem conhecimento. Mas o que acontece é que elas defendem valores a partir de medos que foram introjetados e o mais irônico de coisas que acontecem justamente no modelo capitalista. Por exemplo, o maior medo que se vende aí do capitalismo, então, antigamente eram dois, que os comunistas comiam criancinhas e o outro literalmente devorava, canibalismo, né? E o outro é que ele roubava a sua casa. Então você estava na sua casa, se a sua casa tivesse 2 quartos, um quarto ia para uma família que estava sem casa. Não era essa a conversa? Pois bem, o papo das criancinhas sumiu, mas essa coisa de que vão tomar sua casa ainda existe. Agora eu te pergunto, quem é que de fato tomou a casa das pessoas? Os bancos. Foram mais de 100 mil imóveis tomados que as pessoas tinham onde morar e ficaram sem ter onde morar. Terminou o período da pandemia e aí já começou a acontecer isso, né? Terminou a pandemia e já começou a querer confiscar a casa das pessoas tudo de novo. E minha avó não gostava do comunismo porque a igreja só falava isso. Então, por que que a igreja bate em comunismo, né? Chega até a ser curioso, porque não sei se vocês lembram, tem uma passagem que o Bolsonaro foi criticar o comunismo e falou, ó, tinha uma passagem que Jesus lá fez os milagres, distribuiu comida para as pessoas, e daí passou um tempo as pessoas foram atrás querendo mais. Tá vendo como é que é o comunismo? Ou seja, ele próprio chamou Jesus de comunista. Não existia comunismo, mas é uma raiz. Basicamente, o comunismo é você entender que todos os recursos da terra são de todos, ou seja, é mais ou menos. Eu escrevi um artigo há muito tempo atrás que falava sobre aquele programa do renda mínima do Suplicy, que basicamente se baseava no direito à propriedade. No que se baseia o direito à propriedade? Né? É de você explorar a propriedade e ter margem de lucro porque você é herdeiro. Então, você pode não ter trabalhado, mas ninguém acha ruim de um herdeiro receber aluguel sobre uma casa que ganhou do pai, não é isso? Então, basicamente, quem são os filhos do. É o entendimento de que o país é uma grande família e todos aqueles nascidos nesse país são seus filhos. E se são seus filhos, todos teriam direito a uma parte da riqueza produzida. Por que, que
uns têm que ficar de fora e só sobra para sobrar para um grupo excedente, né? Não tem lógica isso, porque isso fere até o pacto que constitui a necessidade do Estado. Lá em Thomas Hobbes, que não é nada de direita, não, é extrema, que é o cara que fundamentou o absolutismo para manter os reis no poder, que é assim, ou você abre um espaço para as pessoas terem um mínimo de conforto e segurança, ou elas vão respeitar o seu direito à propriedade, para quê? Ela nunca vai ter nada, por que que ela vai ficar a vida inteira? E a gente está bem perto disso. E os irresponsáveis do capitalismo atual não enxergam isso. Você está tirando tanta oportunidade das pessoas terem alguma coisa, que vai chegar um momento que elas vão apertar o botão, dane-se, e vai para cima, vai tomar. É um mecanismo natural. É igual a situação de um rato. Se você, não sei se você já correu atrás de um rato que entrou na sua casa, ele vai, enquanto tiver oportunidade, ele vai fugir de você. Mas se você prensar ele num canto, ele pula para se defender, porque ele não tem mais para onde correr. E é a mesma coisa, é assim que acontecem as revoluções. Eles espremem tanto as pessoas que você não dá alternativa. E é isso que a gente está muito perto novamente de acontecer, e os caras estão o tempo todo dobrando a aposta. Eles estão sempre tirando e culpando terceiros. Só que as pessoas não são tolas. Por que, que elas condenam tanto Paulo Freire, né? Vocês já pararam para pensar por que, que eles condenam tanto Paulo Freire? As pessoas xingam o Paulo Freire sem nem saber quem é o cara. É um cara que simplesmente é o cara mais citado, vou falar só em termos acadêmicos, é o cara mais citado no brasileiro, mais citado no mundo no meio acadêmico. E por quê? Porque ele é bonitinho? Não, até porque ele é um velhinho bem feio. É mais assim, é porque ele criou dois métodos que são revolucionários e rápidos, práticos, funcionam no empírico, no dia a dia, em termos de educação. Primeiro, ele criou um método que você consegue educar adultos que analfabetos a aprender a ler, escrever e entender em 45 dias. Você tem noção do poder que é isso? 45 dias. Isso é testado e comprovado no mundo inteiro. É um método mais rápido de ensino de adultos, né? E o segundo, que é mais revolucionário, é o seguinte: o ensinamento ele se dá por dialética, pelo pensamento crítico, ele estimula o pensamento crítico, que é o quê? Você entender quem você é no mundo e o lugar que você está no mundo. Então, isso é uma ferramenta perigosa, porque quando a pessoa sabe quem ele é mais difícil você enganar ele prometendo: olha, vem aqui que você vai ser o novo rico, eu vou arrumar um jeitinho para você. Que é basicamente o que o sistema faz, é aquela coisa do burro que põe uma cenoura na ponta da vara e fica estimulando o cara a correr atrás da cenoura, que nunca ele anda e nunca chega na cenoura. Então o cara não cai nisso, ele começa a perceber que na sala de aula, por exemplo, não sei se vocês repararam, falaram tanto que nesse modelo educacional que estavam doutrinando as crianças nas escolas, que tínhamos que ter uma escola sem partido, uma escola cívico-militar, e as nossas escolas são todas militarizadas há mais de 200 anos. Quem não sabe, mais de 200 anos. Esse modelo que a gente tem na educação brasileira é um modelo prussiano que foi construído justamente para conter na Rússia, então Prússia, né? Perdão, falei errado, alemão, perdão. Para conter, a Prússia era antiga, depois virou Alemanha, para conter processos revolucionários, que basicamente é o mesmo sistema militar. Você vê, as crianças são sentadas em fileiras, separadas, igual no quartel, igual naquelas fileiras para marchar. Um não pode olhar para o outro, um tem que desconfiar do outro, um não pode cooperar com o outro, as provas são todas individuais, se você sabe mais, você não pode passar para o outro. Ou seja, você pega uma comunidade inteira onde as pessoas, pela própria condição de vida e o local, elas têm muito mais semelhanças que diferenças, mas desde criancinha você treina essa criança a ver o vizinho dele como um rival, como um cara que quando eles crescerem vai disputar a mesma vaga. Ó, só tem uma vaga para os dois, então eu sou inimigo. É igualzinho no Big Brother, lembra? Que ó, estimula as pessoas a serem amigas, mas já avisa, lá na frente eu vou ter que dar um tiro nas suas costas. Então, como é que você consegue construir uma sociedade saudável em cima disso? Né? Não vai. Só que você vê como as crianças são espertas. Hoje em dia, as crianças não se interessam mais pela escola
Porque elas perceberam que o conhecimento é muito mais dinâmico, que aquilo que está sendo ensinado de cima para baixo, que o conhecimento é construído em conjunto. É isso que é a rede, o sistema das redes, a internet, outras coisas, ela ensina isso. E aí vem o cara, chega lá, quer voltar você para um modelo que não funciona e quer te convencer que aquilo que é bom. Outra coisa, hoje em dia as crianças não conseguem manter o mesmo nível de concentração de 100 anos atrás. As aulas têm 50 minutos, para caso a maioria não deve nem saber por que é 50 minutos e não 40. Porque crianças de 100 anos atrás conseguiam manter o nível de atenção até 50 minutos. Hoje, esse mesmo teste foi feito das 7. Por isso que os desenhos animados, hoje em dia, é tudo curtinho. As pessoas não conseguem ficar 50 minutos atentas. Você vai no cinema assistir um filme para distrair, daqui a pouco você está no meio do filme olhando o celular. Porque você não consegue manter, não é isso? Agora a esquerda quer doutrinar a criança, não quer não, velho. Isso é uma ilusão. Quem doutrina crianças, na verdade, é isso. É um modelo de arbitrário cultural a partir das instituições. A própria escola, hoje, quem doutrina é a própria escola. A escola não vem com uma cultura pronta e fala para você, aqui vale a oficial é essa. Olha, então você aprendeu dentro da sua casa, com a sua família, que olha, o jeito de conviver é assim, vem a escola e fala para você, não, isso está tudo errado, o jeito de conviver certo é esse. E aí cria essas celeumas todas que a gente está vendo, porque não são as pessoas não são criadas para aprenderem a conviver com as diferenças. Aliás, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas são por isso que os relacionamentos estão indo para o vinagre, porque ninguém quer lidar com a frustração, ninguém quer lidar com a perda, quer fingir que tudo dá certo. E aí, isso não vai virar. Meu filho detesta a escola, ele aprende mais na internet e em vídeos do que na sala. Exatamente. Agora, eu te diria uma coisa, é Nívia, né? Que se ele tivesse num dos novos modelos que estão dando certo, por exemplo, o modelo de educação lá do Instituto Âncora, que é baseado no modelo português da Escola da Ponte. Eu tenho certeza que ele ia brigar para ir para a escola. As crianças desse lugar, até nas férias, elas pedem para ir para a escola. Por quê? Porque é um modelo dinâmico, onde um coopera com o outro, onde eles aprendem a se auto-organizar, a se autodisciplinar, e eles saem sabendo muito mais. Isso que é mais interessante. Eles criam as redes. Inclusive, tem uma frase que saiu, tem um documentário que eu recomendo vocês assistirem, que chama Quando Sinto Que Já Sei. E é a resposta que uma criança perguntou: até quando você estuda tal matéria? E ela responde: quando eu sinto que eu já sei. Quando eu já senti, entendi que eu já aprendi aquilo, eu passo para um próximo passo. Por quê? Porque aí você respeita o tempo de cada um de aprender, que é o mais justo, é o mais humano. Por exemplo, do jeito que é feita a escola hoje, ele determina assim: olha, tem 2 aulas de 2 horas para você aprender álgebra. Tem gente que aprende em 20 minutos. E aí as outras 2 horas ele está perdendo tempo. Em compensação, tem gente que vai levar 2 meses. E aquele cara não vai conseguir aprender naquelas 2 aulas. Só que como foi padronizado aquilo, ele vai sair com aquele sentimento de que ele é incompetente, de que ele não serve, de que ele não é adaptado, e ele vai crescendo com esse sentimento ruim dentro dele. Isso é péssimo. E não precisa ser desse jeito. Há modelos que funcionam muito bem e é por isso que as pessoas querem participar, porque eles são cooperativos. Olha na nossa vida, você que fez uma faculdade, estudou, você não sabe tudo, você não lembra tudo, você não decorou tudo, você não recorre ali na internet ou procurar a fórmula. Para que você tem que decorar a fórmula pronta? Você precisa saber aonde buscar, não é isso? Você não faz isso, mas por que na escola não pode pesquisar, não pode construir junto o pensamento, você tem que vir com tudo pronto? Então, vocês veem como é um modelo ultrapassado, só que é um modelo de dominação, porque eles querem dominar as pessoas, eles querem manter as pessoas sobre as rédeas, né? E aí, porque uma pessoa, por exemplo, vocês entrarem nos nossos vídeos, nos nossos canais, vocês vão ver que normalmente quando aparece bolsonarista ou identitário de esquerda, que também é um pseudo-esquerda, né? Você vai ver que eles sempre chegam assim, ofendendo você, xingando você de alguma coisa, mas eles não entram no meio. Ah, você não sabe de nada. É sempre uma coisa assim. Mas ele não explica o que está errado. Por quê? Né? Porque ele não quer ele quer desmerecer
você e não desmerecer o seu argumento com um argumento melhor. Talvez porque ele não tenha, ou talvez ele até tenha, mas ele é egoísta e não quer compartilhar. Porque conhecimento é poder. Só que uma sociedade só cresce quando o conhecimento ele é compartilhado, quando as coisas são divididas. E aí a gente tem que ficar esperto. Vocês não viram aqui, como eu disse, o 247 criando uma situação do nada? Parecia um cara amigo, não parecia o portal mais amigo do Lula, o Lula toda à vontade. Só que em vez de os caras perguntarem coisas do futuro, ficaram remoendo o sofrimento do cara. O cara até chorou antes, até o cara pegar uma frase. Essa frase já estava combinada de que, pô, um negócio que faz 5 meses que estão investigando do Moro, de repente tem que estourar no dia seguinte de que o PCC quer pegar ele, para a extrema-direita já começar a soltar mentira de que o Lula é o cara do PCC e outras coisas. Para quê? Para criar cortina de fumaça, aumentar os juros e ninguém prestar atenção. Então, se a gente não entende como são feitas essas engrenagens por trás da informação que a gente recebe, a gente só engole as manchetes. E engolindo as manchetes, a gente acaba comprando o que eles querem. Uma coisa que eu sempre vejo nos vídeos que a gente faz e nas matérias que a gente vê assim, o cara põe uma manchete e o cara vem te criticar pela manchete sem ver o conteúdo. Às vezes a resposta que ele está te cobrando estava dentro do conteúdo do que você fez. Mas como ele não quis participar, ele não quis construir junto, o que aconteceu? Ele ficou ali criticando, ele pegou as convicções pessoais dele, ele não quis aprender junto, não quis construir junto. A gente consegue falar assim porque a gente está sempre aprendendo com outros, né? Tem sempre alguém que sabe mais que você ou de uma certa coisa. Ninguém domina tudo. Se você não tiver a humildade de aprender, você vai ficar sempre só com aquilo que você já sabe, né? E se você já fica com aquilo que você já sabe, o que você evoluiu, o que você melhorou enquanto ser humano, né? A gente está aqui com qual finalidade nessa terra? Para melhorar como ser humano ou para ser aquilo que a gente já achou que era? Eu acredito que é para melhorar, né? Eu acredito que todas as religiões saudáveis apontam para isso, né? No Islã, por exemplo, tem uma passagem muito interessante que na criação do homem, Deus o eleva o homem ao lugar mais alto acima dos anjos e depois rebaixa ele mais baixo que os demônios. E é por isso que essa é o esplendor do ser humano, porque ele é esse mar de potencialidades. Ele pode ser o pior dos seres, como pode ser o mais iluminado dos seres. Mas isso depende única e exclusivamente do esforço que ele vai fazer e nesse esforço a construção que ele faz com o mundo ao seu redor. E a maioria não quer fazer, a maioria só quer para si. Quanto mais você aprende, mais você descobre que as coisas vêm para você não é de graça. O conhecimento aparece na sua vida como algo que é para você aprender a dividir, né? É igual um rio, né? Por que o rio recebe sempre água? Porque ele está sempre levando essa água que ele recebeu, dividindo com o mundo, dividindo, levando o excedente para o mar. Se ele sempre represasse tudo, ele já tinha estourado. Então é isso que a gente tem que ter. Bem, gente, essa acho que é a primeira live de experiência que a gente fez. Eu peço que vocês compartilhem. Agradeço quem esteve com a gente até aqui, nesse momento. Peço que vocês coloquem aí depois a opinião de vocês. Entrem lá na página, quem não é inscrito ainda. Se inscreva, peçam, escolham os temas para a gente conversar. Vou ver se consigo pelo menos uma vez por semana estar aqui com vocês mais vezes para a gente poder ter esse bate-papo, que eu acho bastante oportuno, para a gente poder estar construindo esse pensamento junto, porque as coisas a gente sempre aprende um pouco aqui mesmo ao longo dessa conversa bastante gostosa com vocês. Muitas das perguntas de vocês viram que levaram as situações para vários caminhos e eu aprendi, inclusive, com muitos dos questionamentos que vocês trouxeram, né? Então, eu agradeço mais uma vez. Amanhã a gente começa o mês do Ramadã no mundo. É um mês abençoado para todos, para quem acredita no Islã e outras coisas. Esse é um mês onde as pessoas passam por um processo de purificação muito grande, um mês abençoado, um mês para a gente se refletir sobre si mesmo e se tornar alguém muito melhor. Um grande abraço a todos.